Olá, hoje eu vou explicar para vocês como é o processo de gravação de BIOS de computador, de notebook. Bom, diferentemente da gravação do Super I/O, a gravação de BIOS ela é um pouco mais tranquila, Porque você tem um componente eletrônico, no caso um chip de BIOS, que tem 4 perninhas em cada lado. Então, é relativamente muito mais tranquilo e eficiente você trocar dados com o computador com esse tipo de componente. Portanto, é um procedimento rápido e fácil de fazer. Bom, eu tenho aqui duas gerações diferentes de gravador, de BIOS. No caso, eu tenho o Mini Pro e eu tenho esse... É o mesmo modelo do Mini Pro, mas é um pouco mais recente, tá? E, portanto, ele tem ali uma diferença muito significativa na gravação, que é uma gravação mais rápida, por ser um modelo mais atual. E ele também não precisa de suporte caso você tenha que gravar um chip de BIOS de 1.8 volts. Por que um chip de BIOS de 1.8 volts é diferente de um chip de BIOS convencional de 3.3? Bom, normalmente notebooks utilizam um chip de BIOS de 3.3 volts, que é a tensão que o chip recebe, E aí, você consegue gravar normalmente num gravador Mini Pro, de versão mais antiga. Só que quando você vai gravar um chip de 1.8, um chip que recebe 1.8 volts, você vai precisar de um adaptador. Por quê? Aqui tá enviando uma tensão para esse chip de 3.3 volts. Você não pode colocar um chip de 1.8 aqui para receber 3.3 volts. Muito provavelmente vai dar problema. E além disso, você não vai conseguir gravar, tá? Então a gente tem um extensor que é utilizado para gravar, Aí além desse extensor, você tem um socket, que você utiliza para suportar o chip, para conectar o chip. E aí você coloca esse socket no adaptador, No adaptador, ele vai no gravador. E aí você consegue fazer a gravação do chip de 1.8 volts. Por quê? Ele vai converter, ele vai reduzir a tensão de 3.3 para 1.8, Esse conversor aqui. Ele vai fazer essa conversão e aí você vai conseguir fazer a comunicação com o computador. Porém, isso aqui é antigo, isso é passado, a gente não vai utilizar isso. Então eu vou deixar esse gravador aqui na lateral. E eu vou utilizar, o gravador mais recente, que é simplesmente conectar o adaptador, Esse adaptador ele faz o seguinte: ele pega essas conexões aqui e transfere para o gravador, para o suporte. Então, utilizando apenas o adaptador, eu consigo fazer a gravação com esse gravador mais atualizado. E aí basta você conectar o chip no suporte, E aí ele tem um pino 1, tá? Você tem que observar essa pinagem, essa referência de pino. O chip também vai ter uma referência de pino, porque ele vai ter um furo, tá? Vai ter um furo aqui em uma das perninhas, você conecta, no adaptador. E aí você conecta também, na referência de pino do gravador. Ele tem um desenho aqui no lado direito, tá? Esse desenho aqui, ele te informa, para você conectar o pino 1 do chip com o pino 1 do gravador. E aí você conectando esse pino 1 com o pino 1, a gente consegue aí conectar o gravador de BIOS com a BIOS, E aí eu vou utilizar um cabo USB apenas, tá? Aqui na conexão USB do gravador. E vou utilizar uma das portas do USB do computador e conectar. Pronto. Aí eu já tenho, ali a conexão do meu gravador com o computador. Ele vai estar aqui, ó, mostrando para você que ele está ligado. Ele tem um LED de power aqui, tá? Aí eu vou lá no XG Pro, que é o software de gravação desse modelo mais recente. Se eu estivesse utilizando esse Mini Pro aqui, que é mais antigo, eu teria que utilizar o software de nome Mini Pro, tá? E aí, essa aqui é a interface do software de gravação de BIOS. O que a gente vai fazer aqui? Assim como na gravação do Super I/O, na gravação de BIOS a gente tem que ler dados e receber dados, tá? Enviar dados, perdão. Então você vai ler dados e vai enviar dados. Você vai ler dados do seu chip de BIOS e vai enviar dados para o seu chip de BIOS. Então, são dois processos, Um processo de ler, read, e o processo de gravar, que é o processo de write. No caso aqui, ele está como prog, tá? A referência dele é prog. Quando a gente trabalha com Super I/O, a gente tem lá o write, que é de escrever. No caso de BIOS, a gente vai trabalhar com prog, tá? Então, eu vou procurar essas duas referências aqui, ó. Já achei o read,
né, read, e já achei o prog também. São as duas, né, as duas funções que eu vou utilizar para poder realizar a leitura e gravação do meu arquivo, do meu chip de BIOS. Só que aqui você tem que mostrar para o computador o que você está fazendo, né? Porque o computador ele não sabe o que você está fazendo. Então, a gente tem que selecionar esse chip de BIOS, tem que falar para o computador, olha, eu estou gravando um chip da Wimbond, um chip de modelo tal, de tamanho tal, entendeu? Porque o computador ele não vai pegar esse chip aqui e vai falar que legal, esse chip é da Wimbond, esse chip é de 8 MB. Ele não entende isso, tá? O computador é burro. Então, você tem que mostrar para ele. Então, eu vou aqui, ó. Você pode vir em alto, né? Tem a opção aqui de alto, né? O botão alto. Vou clicar em alto. Ele vai abrir para mim uma janela e vai me questionar, olha, você está usando um chip de 8 pinos, de 16 pinos, um cabo VGA, HDMI, ISP e tal. Aí você tem que referenciar isso, você tem que dizer para ele que você está usando um chip de 8 pinos, tá? Então eu vou, né, já está pré-selecionada a opção aqui, eu vou já direto em Model, né, ele está te perguntando o modelo do seu chip. Então eu vou clicar aqui, né, na verdade eu não vou clicar em Model, tá, eu vou clicar em Detect. Ele vai fazer essa detecção para mim, ele vai listar os possíveis modelos, tá, ele não consegue falar, olha, esse modelo é especificamente esse. Ele vai listar alguns modelos e você vai ter que escolher esse modelo. E aí que entra, né, a parte de você encontrar essa informação no chip, por exemplo. No chip ele vai te falar que a marca é o Wimbond, ele vai te falar que o modelo desse chip é o 25Q64 FV-SIG. Então eu consigo, né, com essa informação, encontrar, né, aqui no meu model a referência de modelo. Só que aí ele vai te dar várias opções desse mesmo modelo. Por exemplo, eu sei que esse modelo é o W25Q64FV, tá? E aí eu vou ter que escolher entre a opção WSOP8 ou eu vou ter que SON8, perdão, ou eu vou ter que escolher entre a opção SOIC8, tá? E tem outras opções, OTP, OTP-WSON, SOIC8, enfim. Nesse caso, esse modelo de socket aqui, a gente chama ele de SOP8. Muitas vezes você vai encontrar o SOP8, né, como modelo de socket, ele vai te listar aqui. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, essa informação de WSON8, SOIC8, essa informação é do socket que você está utilizando, tá? Muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma você colocar SOIC8, SOP8 ou não colocar nenhuma dessa informação, escolher simplesmente o modelo limpo, sem essa informação, tá? Não vai fazer diferença, porque o chip é de 8 pinos, o socket, tanto esse SOP8 quanto os outros, também são 8 pinos. Então ele só está te falando isso aqui para você referenciar. Então eu vou escolher aqui, né? Eu posso escolher um modelo sem nenhuma referência, ou então posso escolher o WSON, SON, né? 8, por exemplo. Não vai fazer diferença. Então eu vou selecionar, cliquei em Select, aí ele vai, né, mudar aqui para mim essa tabela, né? E aí eu vou, agora sim eu vou poder ler o meu chip. Então eu vou clicar em Read, tá? Cliquei no Read, ele vai abrir para mim esse pop-up, e aí eu vou só clicar em Read de novo. Aí ele vai começar a ler a informação que tem no chip de BIOS. Tá? Esse processo aí, ele é diretamente proporcional ao tamanho do seu chip. Então, se o seu chip tem 8 MB, ele vai demorar tempo X, tá? Se o seu chip tem 16 MB, ele vai demorar tempo X. Mas costuma ser um pouco rápido esse processo. Vou clicar em Back. Quando eu clico em Back, eu tenho aqui a informação que está dentro do chip, né? É uma informação que eu consigo, né, salvar, tá? Eu consigo salvar. Então eu vou utilizar aqui, você tem a opção Loot e Save, tá? Então eu vou utilizar a opção Save, que eu vou salvar esse backup, tá? Então aí eu clicando em Save, ele vai te perguntar onde você quer salvar, né? Aí eu vou escolher a pastinha lá, vou no Browse. Eu tenho uma pasta aqui que eu criei na minha área de trabalho, né? ASUS, né? Que é um modelo, estou gravando uma BIOS ASUS. E aí eu vou lá, essa placa que eu estou gravando no chip, ela é ALA H801P revisão 1B, tá? Então eu vou clicar 2 vezes aqui. Eu já tenho um arquivo aqui para gravar, mas eu não vou mexer nesse arquivo agora. Eu estou fazendo um backup, né? Escolhi a pasta, só que aqui eu vou setar um nome, né, diferente. Por quê? Eu tenho que saber... Você pode setar esse nome no browser ou então nessa caixinha aqui. Deixa eu ir no browser aqui que fica mais fácil.
eu tenho que saber que isso aqui é um backup, eu tenho que saber que isso aqui é um backup da placa LA H801P. Geralmente também, né, é muito importante você dizer que essa revisão ela é a 1B, tá? A revisão é o modelo, é o código que está associado ao modelo da placa-mãe, né? Você encontra na placa-mãe. Então, tudo isso é importante. É importante também você dizer o nome do cliente. Por quê? Se esse arquivo está precisando ser gravado, ele está danificado, tá? Esse backup que você está salvando, ele está com um problema. Então, se você não colocar a referência de backup, não colocar a referência de cliente de revisão, você vai ter um problemão, porque você vai começar a replicar esse arquivo, né? Você vai achar, que legal esse arquivo. Chegou uma placa com o mesmo problema. Você começa a replicar esse arquivo e muitas vezes ele pode funcionar, tá? Mas ele pode dar problema depois. Então você tem que referenciar isso aí, né? E salvar como um arquivo de backup. Ele está dizendo aqui que o nome não é válido porque eu coloquei né, alguma caractere aqui que ele não permite. H801P backup have 1B. Pronto, vou em Save As. E ele vai me dar esse alerta aqui, olha, ele está te falando que o arquivo foi salvo com sucesso, tá bom? Então eu clico em OK, pronto. Já tem um backup, né? Já fiz a leitura, já fiz o backup. Agora sim eu posso gravar alguma informação desse tipo. Não tem mais problema em gravar informação. Se você for gravar informação antes de fazer backup, já era, tá? Isso aqui é um chip que não tem como você retroceder um arquivo que estava antes. Então, agora que eu já tenho backup, eu vou em Loot, né, que é abrir. Vou em Browse, né? E aí eu vou selecionar o meu arquivo que eu já baixei, que eu sei que está funcionando, né? Eu baixei algum fórum. Vou clicar em abrir. Essas informações aqui não precisa alterar nada, tá? Esses dados que ele está te informando aqui, isso é padrão, já está ok. Clique em OK. Pronto, ele vai atualizar para mim essa tabela aqui, olha. Muitas vezes esse código aqui ele é diferente mesmo, tá? Inclusive se o seu chip de backup, né, o seu arquivo de backup que estava aqui dentro, ele está danificado, ele modificou. Então ele parou de funcionar, o computador não vai ler essa informação de forma correta. Então o computador para de funcionar mesmo. Aí esse código aqui ele pode estar diferente, tá? Mas aí você tem que prestar atenção. Muitas vezes você pode colocar um arquivo errado e está totalmente diferente, e aí não vai dar certo, tá? Então, já que eu adicionei e abri o arquivo, eu vou lá na opção prog, né, que são as duas funções essenciais de gravar BIOS, que é ler e gravar. Então, eu vou em prog, né, que é a minha segunda função. Não precisa alterar nada aqui. Clique em Program. Ele vai fazer, né? Primeiro, ele vai limpar o arquivo que está lá dentro, né? Ele te mostra aqui que ele está limpando. E aí depois ele vai fazer a gravação do arquivo. E aí se tiver tudo ok, ele vai te retornar uma mensagem, olha, a gravação foi bem sucedida. Se ele tiver algum erro, ele vai te retornar uma mensagem em vermelho, te falando que a programação não foi bem sucedida, tá bom? E depois da gravação, ele ainda faz uma verificação, olha, o arquivo está ok, está dentro dos padrões, né, de um arquivo de BIOS. Então eu tô finalizando a gravação. Se esse arquivo não tiver ok, ainda assim ele grava, mas ele te informa, olha, tem algum problema aí, tá? Toma cuidado. Algumas vezes vai funcionar se você soldar, outras vezes não, porque ele identificou que é um arquivo que não está dentro dos padrões de gravação de BIOS. Então, clico em Back, pronto, esse chip de BIOS aqui, ó, ele já está gravado, eu já posso remover, né, esse chip daqui. Então, eu já posso soldar na placa-mãe, já posso verificar se deu certo, e concluir, né, o serviço efetuado de gravação de BIOS.